Fala galera, eu estarei postando a partir de agora vídeos com a resolução das 3 últimas provas do Cesupa para ajudar na sua preparação. Esse primeiro vídeo é a resolução da prova de 2007 da primeira edição. Beijos, bons estudos. Bom, a 17ª questão, ela é uma questão de calorimetria. Ela é uma questão que envolve o princípio das trocas de calor. É uma questão em que o cara mistura café e leite a temperaturas diferentes e encontra uma temperatura de equilíbrio. Vamos analisar essa questão. A temperatura ideal de um bom café com leite depende do gosto de cada um. Suponha que para preparar um café com leite, você coloca em uma xícara 50 mililitros de café a uma temperatura de 90 graus Celsius. E então adiciona o leite, que está à temperatura ambiente de 30 graus Celsius. Considere como uma aproximação que o café e o leite eles têm os mesmos valores de densidade e calor específico. Então, qual a quantidade de leite que você deve adicionar se desejar que a mistura tenha uma temperatura final de 50 graus Celsius. Então veja bem, nós temos uma mistura de café e leite. Veja bem, o volume de café é de 50 mililitros. O volume de leite é que eu quero que você determine. A temperatura inicial do café é de 90 graus Celsius. A temperatura inicial do leite é de 30 graus Celsius. Você vai misturar o café com leite e você vai adquirir uma temperatura de equilíbrio de 50 graus Celsius. Bom, a sacada da questão é que ele considera que tanto o café quanto o leite, eles têm a mesma densidade e o mesmo calor específico. Então você pode fazer o seguinte, como café e leite, eles são essencialmente constituídos de água, então eu posso considerar a densidade do café e a densidade do leite igual da água. Então quer dizer que a densidade do café vai ser igual da água, que é 1 grama por centímetro cúbico. A densidade do leite vai ser igual da água, que é 1 grama por centímetro cúbico. O calor específico do café vai ser igual da água, que eu estou considerando. Então vai ser 1 caloria por grau Celsius. O calor específico do leite vai ser igual da água, que é 1 caloria por grau Celsius. Um outro detalhe. Se eu estou considerando a densidade do café igual à da água e a densidade do leite também igual da água, lembre-se, a densidade ela vai ser a massa dividida pelo volume. Então, veja bem, se o volume do café é de 50 mililitros, isso aqui é a mesma coisa que 50 centímetros cúbicos. E se eu tenho um volume de 50 centímetros cúbicos, então quer dizer que eu tenho uma massa de 50 gramas. Claro, a densidade é a massa dividida pelo volume. Como a densidade da água, eu estou considerando 1 grama por centímetro cúbico, então a massa vai ser igual ao volume. Se eu tenho uma massa, se eu tenho volume de 50 mililitros, que é a mesma coisa que um volume de 50 centímetros cúbicos, então se o volume é 50, a massa também é 50, já que a densidade é igual a 1. Tá? Então veja bem, eu posso resolver a questão usando o princípio das trocas de calor. Então você pega calor do café mais calor do leite é igual a 0. Então, se eu considero esse sistema um sistema termicamente isolado, então quer dizer que a troca de calor ela é feita única
e exclusivamente entre esses dois corpos. Então, todo o calor que um perde é igual ao calor que o outro recebe. É por isso que a soma é igual a zero. Como esse calor ele é um calor sensível, já que não houve mudança de estado, a gente sabe que calor sensível ele vai ser mc delta θ. M é a massa do café, C é o calor específico do café, e esse delta θ é a variação de temperatura. Mas calor do leite também é calor sensível, então vai ser mc delta θ, massa do leite, calor específico do leite, variação de temperatura do leite, e essa soma é igual a zero, tá? Então vamos lá. A massa do café é de 50 gramas, expliquei o motivo aqui. O calor específico do café é igual a 1, a gente está adotando como se fosse água. Aqui é variação de temperatura. Toda variação ela é final menos inicial. Então, variação de temperatura do café vai ser a temperatura final, que é a temperatura de equilíbrio, menos a temperatura inicial do café, que é 90. Mas a massa do leite eu quero determinar. O calor específico do leite é 1. Eu estou considerando o mesmo calor específico da água. Variação de temperatura do leite. Toda variação é final menos inicial. A temperatura final ela é 50, menos a temperatura inicial, ela vale 30, e tudo isso igual a zero, né? A física, ela morre aí, o resto é trabalho braçal. Então, veja, essa diferença aqui, ela dá menos 40, essa diferença aqui, ela dá 20. Então, fazendo o produto, vai ficar 50 vezes 1, 50, 50 vezes menos 40. Isso vai dar menos 2.000, mais 20 vezes massa do leite, 20 ml, que é igual a zero. Então vai ficar 20 ml, que é igual, joga esse cara para lá, positivo, aqui é 2.000, e daqui você tira que a massa de leite vai ser igual a 100 gramas. Ora, se a massa do leite ela é 100 gramas, isso quer dizer que o volume de leite vai ser de 100 centímetros cúbicos. Porque se a densidade do leite eu estou considerando igual a da água, então quer dizer que a massa é igual ao volume, né? Então 100 gramas corresponde a 100 centímetros cúbicos. E 100 centímetros cúbicos é a mesma coisa que 100 mililitros. Então, portanto, na prova é letra B de bola. A 18ª questão ela é uma questão que envolve o efeito Doppler, né? Uma questão que bastava o aluno saber a parte teórica do assunto. Então, veja bem, um aparelho de radar é usado para medir a velocidade de automóveis através do efeito Doppler. Este dispositivo emite uma onda de radar e capta a parte da onda que é refletida no automóvel. A velocidade do carro é determinada a partir da análise das mudanças que ocorrem entre a onda emitida e a captada pelo sistema. Marque a afirmativa correta sobre esse sistema, tá? Então veja bem, é uma questão que envolve o chamado efeito Doppler, né? O que seria o efeito Doppler? O efeito Doppler, ele nada mais é do que a mudança aparente na frequência, sempre que entre um observador e a fonte existe um movimento relativo. Ou seja, imagina que aqui você tenha uma ambulância, essa ambulância ela está parada, e aqui nós temos também um observador parado. Imagine que mesmo a ambulância parada, ela está com a sirene ligada. Então quer dizer
que essa ambulância, essa sirene, ela está emitindo uma onda e essa onda ela vai ser escutada por esse ouvinte. Tudo bem? Veja bem, imagina que a ambulância ela se aproxima desse observador. Ora, gente, se entre a ambulância e o observador existe uma onda, e se a ambulância ela se aproxima do observador, isso quer dizer que a onda que existe entre eles, ela vai ser esmagada. Se ela vai ser esmagada, isso quer dizer que o comprimento de onda ele vai diminuir. Veja, quando a ambulância está parada e o observador está parado, nós temos um comprimento de onda inicial. Ora, se a ambulância ela se aproxima do observador, essa onda ela vai ser esmagada. Se ela vai ser esmagada, isso quer dizer que esse comprimento de onda ele vai diminuir. Ora, a gente sabe que a frequência ela vai ser V sobre lambda, né? Quer dizer, se V é igual a lambda F, né? Se V é igual a lambda F, daqui você tira que F vai ser igual a V sobre lambda. Ora, observa que para uma mesma velocidade, frequência e comprimento de onda, eles formam entre si uma relação inversa. Então quer dizer que numa aproximação, o comprimento de onda ele vai diminuir, já que a onda está sendo esmagada. E se esse comprimento de onda ele diminui, a frequência ela vai aumentar. Então, sempre que houver uma aproximação entre observador e fonte, a onda é esmagada, comprimento de onda diminui, frequência ela vai aumentar, tá? E é claro, gente, que se essa fonte, se essa ambulância, ela se afasta do observador, como a onda está presa à fonte, e se a fonte ela se afasta do observador, isso quer dizer que ela vai pegar essa onda que há entre os dois e simplesmente ela vai esticar. Se ela estica, esse comprimento de onda ele vai aumentar. E se o comprimento de onda ele aumenta, isso quer dizer que a frequência ela vai diminuir. Pois bem, essa mudança aparente na frequência, devido ao movimento relativo entre observador e fonte, isso é chamado efeito Doppler, tá certo? É claro que um aparelho de radar, ele simplesmente mede essa diferença de frequência entre a onda emitida e a onda refletida, e através dessa diferença de frequência, ela determina a velocidade do automóvel, né? Então quer dizer que a opção que mais se aproxima é a letra B. A velocidade do carro é determinada a partir da diferença na frequência entre a onda emitida e a captada pelo aparelho. Então, portanto, também é a letra B de bola. Bom, a 19ª questão, ela é uma questão de eletrostática. Ela fala o seguinte: sabemos que a força eletrostática F entre duas cargas elétricas pontuais, Q1 e Q2, obedece à lei de Coulomb, e a intensidade dessa força ela varia com o inverso do quadrado da distância entre as duas cargas. Veja bem, é uma questão onde o cara que elaborou a questão, ele te dá basicamente a relação que tu tens que montar, né? É a relação entre a força, ele diz que a força ela varia com o inverso do quadrado da distância. Então, a única coisa que o candidato aqui ele tem que fazer é saber montar realmente esse gráfico, já que a expressão matemática da relação entre a força entre duas cargas foi dada pelo elaborador da questão. Como o campo elétrico associado a uma carga Q1 pode ser definido pela razão entre a força sobre a carga Q2 e o valor dessa carga, qual dos gráficos abaixo representa a intensidade do campo elétrico em função da distância, né? Ele quer saber
dentre todos esses gráficos que ele deu, ele quer saber qual é aquele que representa a intensidade do campo em função da distância. Veja bem. Bom, a gente sabe que o campo elétrico criado por uma carga pontiforme, ela vai ser dada por KQ sobre D ao quadrado, né? K é a constante eletrostática do meio, Q é a carga que gera esse campo e D é a distância da carga geradora ao ponto onde se quer determinar a intensidade desse campo. Então veja bem, o que é que o candidato aqui ele precisa saber? Veja bem, para uma certa distância, para uma dada distância, ela corresponde a um valor de campo elétrico, né? Então, para cada distância, nós temos um valor de campo elétrico. Então, você faz a correspondência aqui entre o campo elétrico e a distância, certo? Bom, imagina que você vai dobrar a distância, né? Você afastou o ponto de tal modo que você dobra a distância do ponto à carga geradora. Veja bem, você dobrou a distância. Então aqui vai ser o dobro elevado ao quadrado. Ora, o dobro ao quadrado, ele é 4. Então quer dizer que quando você dobra a distância, esse campo vai ser reduzido à quarta parte. Então quando você dobra essa distância, isso quer dizer que o campo elétrico ele vai ser reduzido à sua quarta parte. Não esquecendo que campo e distância, eles formam entre si uma relação inversa. Na verdade, o campo é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Então, se você triplica a distância do ponto à carga geradora, então se você triplica a distância, vai ser o triplo ao quadrado. O triplo ao quadrado é 9. Então, esse campo ele vai ficar 9 vezes menor, né? Então, veja que o campo, quando você triplica essa distância, ele se torna 9 vezes menor. Então, se você pegar esses pontos aqui e se você ligar esses pontos, tu vais obter uma curva e essa curva é chamada de hipérbole, né? Dentre todos os gráficos que ele te deu, o que mais se aproxima é a letra D de dado. Bom, a questão de número 20, ela é uma questão que envolve o conceito de potência. Conceito muito batido em sala de aula, né? Então veja bem. O sistema de recuperação de energia cinética dos carros de Fórmula 1 é um mecanismo que tem como princípio básico a transformação da energia mecânica em energia elétrica, sempre que o piloto aciona os freios. Essa energia elétrica pode ser armazenada em baterias e utilizada posteriormente para acelerar o veículo. Como no regulamento da Fórmula 1 só se pode fornecer 60 kW de potência e a máxima energia liberada é de 400 kJ, durante quanto tempo, aproximadamente, esse mecanismo pode ser ativado em potência máxima, né? O que é que nós temos? A questão me deu a potência gerada. Ela é uma potência de 60 kW, né? E a máxima energia liberada, ela é de 400 kJ, né? Então eu quero saber durante quanto tempo aproximadamente esse mecanismo ele pode ser ativado, tá? Então veja, ela é uma questão bastante simples, na verdade uma questão que envolve o conceito de potência, né? A gente sabe que a potência ela vai ser a energia dividida pelo tempo, né? Potência vai ser trabalho dividido pelo tempo, mas trabalho é sinônimo de energia, tá? Eu posso trocar de lugar com esses dois caras aqui, ó. Então daqui você tira que o tempo ele vai ser
a energia dividido pela potência, né? Eu só fiz trocar de lugar com esses dois caras aqui. Da onde você tira que o tempo vai ser igual. A energia, ela vale 400 kJ, né? A potência, ela vale 60 kW, né? Então, se eu posso cortar esse quilo aqui de cima com esse quilo aqui de baixo, se eu cortei quilo em cima, quilo embaixo, em cima ficou joule e aqui embaixo ficou o watt. Ora, você sabe que quando você utiliza essa equação no sistema internacional de unidades, se essa potência ela é dada em watt, se essa potência ela é dada em watt, a energia ela tem que ser dada em joule e esse tempo ele tem que ser dado em segundo, né? É uma questão muito simples. Daqui você tira que esse tempo vai ser aproximadamente, então simplificando 40 por 6, isso vai dar aproximadamente 6 segundos. Aproximadamente 6 segundos, então, portanto, é a letra A. A 21ª questão, ela é uma questão de eletricidade, onde o candidato aqui ele precisa conhecer o conceito de potência e também precisa conhecer o conceito de intensidade de corrente elétrica. Então veja bem, um operário manteve uma lanterna de 18 volts ligada durante meia hora, despendendo durante esse tempo uma potência média de 9 watts. Então, a potência ela vale 9 watts, a DDP ela vale 18 volts, né? E essa lanterna ela ficou ligada durante meia hora, né? Eu quero saber qual foi a carga elétrica total que percorreu a lâmpada da lanterna durante o seu uso. Tudo bem? Então veja bem. Para eu usar a potência em watt e a DDP em volts, eu tenho que transformar de hora para segundo. Então veja bem, a gente sabe que uma hora tem 60 minutos, mais um minuto tem 60 segundos. Então uma hora tem 60 vezes 60, ela tem 3.600 segundos. Uma hora tem 3.600 segundos. Como é meia hora, então vai ser 1.800 segundos. Tudo bem? Então veja bem, o que é que eu preciso me lembrar aqui? Conceito de potência, né? A gente sabe que em eletrodinâmica a potência ela vai ser a DDP multiplicado pela corrente. Da onde você tira que a corrente, ora, se eu quero o valor da corrente, jogo a DDP para cá dividindo, então vai ser a potência dividido pela DDP. Da onde você tira aqui, a potência ela vale 9, a DDP ela vale 18. Simplificando tudo por 9, vai dar 1 sobre 2. 1 sobre 2 é a mesma coisa que 0,5 ampere. Tudo bem? Bom, mas eu sei que por definição a corrente ela vai ser a carga dividida pelo tempo. Ora, daqui você tira que carga, ela vai ser a corrente multiplicada pelo tempo. Então, a carga, ela vai ser a corrente, que é 0,5 ampere, multiplicado pelo tempo, que é 1.800, da onde você tira que a carga vai ser 0,5 vezes 1.800, isso me dá uma carga elétrica de 900 coulomb. Então, portanto, é a letra C de casa. A questão 22, a última questão de física, é uma questão também de termofísica, né? Veja que vieram duas questões de termofísica. Aquela questão do café com leite, que era uma questão de calorimetria, e agora uma questão de escala termométrica, né? Uma questão bastante simples. Então, veja bem. Um estudante de engenharia resolve construir um termômetro de coluna de mercúrio.
sabendo que o comprimento da coluna cresce linearmente com a temperatura. Ao graduar o seu termômetro, verificou que a coluna tinha 5 centímetros de comprimento, quando em equilíbrio térmico com o gelo em fusão, e possuía 10 centímetros quando em contato com a água em ebulição. Qual seria a altura da coluna de mercúrio desse termômetro em temperatura ambiente de 30 graus Celsius, tá? Isso é uma questão também muito batida, né? A gente inicia a termofísica vendo essa parte de escalas termométricas e esse assunto é um assunto realmente relativamente fácil. Então, você monta aqui a correspondência, aqui é a altura da coluna de mercúrio e aqui é a temperatura dada em graus Celsius, tá? E aqui você faz a correspondência, né? O problema diz que a altura da coluna de mercúrio ela vale 5 centímetros quando o termômetro ele está em equilíbrio térmico com gelo em fusão. Ora, a gente sabe que o gelo ele se funde a uma temperatura de 0 graus Celsius. Claro, o gelo se funde a 0 graus Celsius, claro, a uma pressão de 1 atm, né? A questão não deu, mas logicamente subentende-se isso, tá? E a questão diz que a coluna de mercúrio ela vale 10 centímetros para a água em ebulição. A água entra em ebulição a uma temperatura de 100 graus Celsius. Tudo bem? Eu quero saber quanto é que vale a altura da coluna de mercúrio quando a temperatura ambiente ela estiver indicando 30 graus Celsius. Tudo bem? Isso é uma questão, como eu disse, muito batida de escalas termométricas. O que é que você faz? Você monta aqui a relação, né? E aqui você pega essa altura menor e divide pela altura maior. Você pega essa altura menor, para eu achar essa altura, basta eu pegar final menos inicial, então pego a altura menor. Basta pegar final menos inicial e divido pela altura maior. Da mesma maneira, eu pego o valor final menos o valor inicial. Então vai dar 10 menos 5, né? Então você pega a altura menor, final menos inicial, e divide pela altura maior, final menos inicial. A mesma coisa aqui, ó. Você pega essa altura menor, final menos inicial, e divide pela altura maior, né? Da mesma maneira, final menos inicial, então 100 menos 0, tá? Então aqui vai ficar H menos 5, aqui embaixo vai dar 5, aqui vai dar 30 sobre 100. Posso cortar um zero daqui com um zero daqui, posso jogar esse 5 aqui para cima multiplicando. Então vai ficar H menos 5, que é igual. Quando eu jogar esse 5 aqui para cima multiplicando, então 5 vezes 3 é 15, e 15 dividido por 10 vai dar 1,5. Jogando esse cara para lá positivo, essa altura ela vale 6,5 centímetros. E uma altura de 6,5 centímetros é a letra D de dado. Tudo bem? Até a próxima resolução.